Olá a todos, queridos irmãos e irmãs, louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Conforme eu informei ontem aqui, no cenáculo, que a gente reza todo dia 12, e ontem era o dia 12 principal, né? Que 12 de abril, foi o dia da primeira aparição de Nossa Senhora em Trefontaine. E ontem completou 79 anos da primeira aparição de Nossa Senhora ao Bruno Cornacchiola. Um total de 60 aparições. Ele teve a graça de ser convertido em protestante pela própria Mãe de Deus. Tem vídeo aqui no canal que explica, certo? Você coloca ali na lupinha Virgem da Revelação e aparece os vídeos. E quem quiser, reze, está no canal ali, o cenáculo. Vale igual, tá bom? Receba as graças. A mensagem que caiu, que a Rafinha abriu a esmo, pedindo Espírito Santo, né? Uma mensagem realmente indicada pela mãe, muito significativa, e que nos dão força para prosseguir na caminhada, como rebanho católico. Bem, eu informei que hoje traria para vocês o resumo das informações em relação ao conflito do Oriente Médio. O que era para durar algumas semanas, de acordo com os Estados Unidos, parece que vai se prolongar por um tempo indeterminado por enquanto. Não sabemos, inclusive os especialistas. Mas nós, claro, como católicos, temos que rezar pela paz. Eu fiz o resumo aqui das informações e peço que depois você deixe um espaço aos comentários, tá bom? Sobre o tema em si, ou qualquer ejaculatória, porque o comentário aumenta a relevância do nosso canal, tá bom? Como Rainha da Paz, rogai por nós, Viva Cristo Rei, etc. Tá bom? E, claro, o like e compartilhar. Muitos também não conhecem ainda a função ripar, né? Ou hypar os vídeos, que aparece quando você vai no celular, clica em like, aparece embaixo, ripar. Ripa ali, um toquezinho. É como se fosse um super like. Ajuda todos os vídeos do canal, tá bom? Se isso aparecer, tá? Aí você pode fazer. Parece que é por 3 vídeos por semana, cada inscrito pode fazer isso. Tá bom? Então vamos ao resumo, porque a situação está bastante indeterminada. Está escalando sem limites, conforme dizem muitos analistas. E o resumo das informações, então. Conflito no Oriente Médio, escalada não tem limites. O fato é que, após a falha nas negociações do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, realizadas no Paquistão, neste final de semana, aumentaram a escalada no conflito no Oriente Médio. Até faço uma observação aqui, tem um cessar-fogo, mas é muito frágil, certo? A grande mídia informou no dia 12 de abril de 2026 que, após 21 horas de negociações na tentativa de paz, tendo como representante americano o vice-presidente Jay Vance, infelizmente não chegaram a um acordo favorável à paz. Infelizmente mesmo. O vice-presidente explicou que os iranianos não concordaram em abrir mão de continuar no intento de fabricar artefatos de energia N, enquanto Teherã ressaltou que 2 ou 3 pontos impediram uma resolução de paz. Os Estados Unidos reiteraram e disseram que o país em foco, lá do Oriente Médio, continua irredutível no seu objetivo de ainda conseguir fabricar artefatos de energia N, e este ponto é inegociável. Segundo reafirmou também o presidente Donald Trump. Ele expressou mais uma vez que os Estados Unidos não deixará jamais que o país em foco tenha uma B de energia N. Entendem, né? Logo, esta situação no conflito no Oriente Médio continuará causando reflexos no mundo inteiro, em especial na parte da economia, que impacta na parte energética, carestia dos combustíveis, né?
e alimentar, pois quase tudo depende do petróleo. Estreito de Hormuz é bloqueado. Esse é o ponto-chave da piora. Como primeira ação americana, hoje, dia 13 de abril de 2026, começou o bloqueio marítimo do Estreito de Hormuz. Fazem poucas horas, inclusive. Anunciado pelo presidente Donald Trump, após fracasso nas negociações de paz. Iniciou, às 11 horas de hoje, este bloqueio ao Estreito de Hormuz, anunciado pelo presidente americano. E os Estados Unidos informaram, preste atenção agora, a gravidade disso, pode piorar muito. Os Estados Unidos informaram que qualquer embarcação da área bloqueada, de qualquer bandeira, isto é, de qualquer país que tentar sair ou entrar no país em foco lá, através do Estreito de Hormuz, poderá ser abordada, interceptada e desviada. Então, nenhum país, nenhuma embarcação de nenhum país poderá passar nessa área de bloqueio. Analistas explicaram que o bloqueio está sendo feito pela parte da entrada do estreito, né? E portos específicos, evitando o meio do estreito, porque está todo minado, sendo perigoso demais. O presidente americano informou na sua rede social que as forças americanas já destruíram 158 navios da marinha iraniana desde o começo do conflito, sendo esse número de 158 navios os maiores, mas que os chamados de navios menores de ataque rápido ainda continuam, mas o presidente Trump afirmou que se estes outros se aproximarem, serão eliminados. O clima realmente está muito quente e a situação é bastante delicada, irmãos, depois desse bloqueio. Repito, a minha opinião e dos analistas que eu li, com esse bloqueio pode piorar a situação. Continuando com o resumo das informações relativas aos últimos dias. A China é citada. O Serviço de Inteligência americano disse que a China prepara envio de artefatos ao país em foco. A inteligência dos Estados Unidos tem indícios de que a China estaria se preparando para entregar novos sistemas de defesa aérea ao país em foco nas próximas semanas, segundo a rede de TV CNN. A emissora atribuiu a informação a 3 fontes familiarizadas com o assunto. O movimento seria provocativo, segundo a própria CNN, considerando que Pequim afirmou ter auxiliado no acordo de cessar-fogo, que interromperia o conflito entre os Estados Unidos e o país lá do Oriente Médio, no final de semana. A China, por sua vez, diz que essas informações são inverídicas. Isso é um lado, né? Agora vamos ver o outro lado. Entretanto, confiando no seu departamento de inteligência, nesse dia 13 de abril de 2026, o presidente Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 50% sobre produtos chineses, caso a China seja flagrada fornecendo artefatos ao país em foco, em declaração feita à emissora Fox News, após o fracasso das negociações de paz em Islamabad, que é a capital do Paquistão, onde ocorreram as negociações no final de semana, mas infelizmente não chegaram a um acordo de paz. Abre aspas para o presidente americano. Ouço notícias sobre a China dando ao país em foco artefatos de ombro, os chamados artefatos antiaéreos. Duvido que façam isso, mas se pegarmos fazendo isso, eles receberão uma tarifa de 50%, o que é uma quantia assombrosa, disse Trump. Última hora, dia 13 de abril de 2026. O país lá do Oriente Médio prometeu reagir ao bloqueio dos portos e o estreito imposto pelos Estados Unidos a partir desta segunda-feira.
o conselheiro militar Mohansen, tem o sobrenome ali, disse que as forças iranianas têm artefatos importantes intocados, que são as montanhas ao redor do estreito ali, né? Intocados ali tem artefatos, para contra-atacar a eventual presença americana na região. Lembrando que o bloqueio já começou poucas horas atrás. O presidente do parlamento do país em foco lá, está ali o nome dele, que participou das negociações com os americanos, disse o seguinte ao se dirigir ao Trump: se você lutar, nós lutaremos. São as provocações, não é, irmãos? Infelizmente. Parte dos especialistas da área dizem que este ponto de tensão que se tornou o Estreito de Hormuz, responsável por 1/5 do petróleo mundial, não tem limites, isto é, que a escalada poderá aumentar a níveis gravíssimos. Infelizmente, é verdade. Então, em vista deste panorama, queridos irmãos e irmãs, vamos continuar rezando pela paz mundial, conforme pediu novamente o nosso Papa Leão XIV. Ele disse que o pedido de paz não é dirigido somente aos Estados Unidos, mas a todos os líderes das nações, porque a paz é fundamental nesses tempos. Ainda nesse dia 13 de abril de 2026, em resposta imediata ao bloqueio naval iniciado pelos Estados Unidos, já teve uma resposta agora há pouco, do país lá citado, Niskyoga, no Estreito de Hormuz, respondeu o Conselho Superior de Segurança Nacional, lá do país em foco, emitiu um comunicado prometendo transformar todos os portos de aliados dos Estados Unidos na região de alvos legítimos. O que isso quer dizer? Aumentar o conflito a um nível que nós não podemos detectar, porque agora já está envolvido a China, de alguma forma também, o país está em Fátima também, se teve uma notícia lá, agora que eu vi, pouco tempo antes, que leva um tempo para editar aqui, né, irmãos? Mas eu vi lá o líder, o Vladimir, falando que compraria, né, o urânio do país em foco. Enfim, está escalando cada dia mais. Repito, algo que diz no início do vídeo, um conflito que era para demorar no máximo algumas semanas, de acordo com os Estados Unidos. Mas não está sendo bem assim, infelizmente. E nós, como católicos, temos o dever de atender ao pedido do nosso sucessor Petrino, nosso querido Papa Leão XIV, de rezarmos pela paz mundial. Pedir o Espírito Santo, agora nesse tempo pascal, em preparação a Pentecostes, pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre os líderes, em especial dos países que estão em conflito. A igreja nos orienta, inclusive Nossa Senhora nas suas mensagens, que nós rezemos sim pela paz e pedindo o Espírito Santo por todas as autoridades e líderes de todos os países. Nossa missão aqui é informar, mas usar isso como um combustível, como um ânimo para rezar pela paz. Não temer, confiar. A batalha continua. E a nossa batalha é na oração, pedindo a paz, a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, a Rainha da Paz. Amém? Então vamos nos unir. Eu faço o pedido aqui, deixa o like, por favor, hipe o vídeo e compartilhe o máximo que puder, não deixando de comentar. Tá bom? Que Deus nos abençoe e a Virgem nos proteja. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos.